Descomplicando a Superdotação. Eu, Eliette Faria, neuropediatra, mestre em neurociência. E eu, Priscila Zanopocchini, psicóloga, psicomotricista e especialista na clínica com superdotados. Vamos falar hoje sobre algumas características que são identificadas ou associadas à superdotação. Elas são realmente necessárias, fazem parte da identificação. Então eu queria começar falando sobre a empatia, Pri. Muito bem. E aí? Acho que essa é uma grande pergunta, né? Todo superdotado é empático, né? Isso é uma coisa que a gente vê como se fosse senso comum, né? Então, não, para ser superdotado tem que ter uma autoempatia. E não necessariamente, né, gente? A gente ainda não tem estudos robustos o suficientes para dizer que existem características que são comuns em todos os quadros de superdotação, né? A gente percebe que a questão das sobreestabilidades são bem típicas da superdotação, a gente percebe algumas características aí, mas que facilitam essa identificação, mas não necessariamente isso vai ser um critério essencial nesse processo de identificação. E a empatia é uma delas. Eu mesma já peguei no consultório 3 pacientes com uma característica de baixa empatia e com um laudo de superdotação, com QIs acima de 130, enfim, né? Não necessariamente a gente vai ter as características comuns aí a todos os quadros de superdotação. Isso traz, né, a importância que é o ambiente, a experiência de vida. Então isso também vai moldando características na criança, no adolescente, na pessoa com superdotação. Então é muito difícil a gente colocar, na medicina a gente fala sinal patognomônico, né? Aquela coisa que, eu tenho isso presente, então é superdotação. Então, isso é muito difícil. Assim, o que a gente tem mais sobre isso é a psicometria, o QI, mas eu digo características qualitativas, né? A outra que é muito comum, a gente vê com muita frequência, é o senso de justiça. Sim, né? É uma outra característica que geralmente está presente nos quadros de superdotação, atrelado ao senso de justiça, uma moral e uma ética muito fortes, né? Com valores até de certa forma rígidos em relação a condutas e tudo mais, mas de novo, não é exigência, né? São características comuns, mas que não necessariamente vão estar presentes em todos os superdotados. E até uma característica que muitas vezes faz a criança, o adolescente se envolver em conflitos, em problemas, né? Porque ele quer defender pela justiça, pela ética, e às vezes isso não é interpretado, e aí ele está questionando regras, e na verdade ele está ali lutando pelo que ele acha justo, né? Isso pode levar a um outro desdobramento, que é uma outra característica que normalmente a gente vê no superdotado, que é alguns entraves na relação interpessoal, nas relações sociais, né? Porque o senso de justiça muitas vezes acaba afastando aqueles, principalmente adolescentes, as crianças aí na fase pré-adolescente, acaba afastando às vezes de grupos, porque o senso de justiça acaba impactando nessas relações interpessoais, né? Dos adolescentes com os seus pares ali. Então, assim, em conclusão, eu penso que a gente precisa de mais estudos sobre isso, né? Então, a gente precisa conseguir identificar da melhor forma possível. Isso está no nosso primeiro episódio, né? Como é difícil essa questão da identificação, e a partir daí, conseguindo ter uma definição e a gente identificar, estudar como são as características dentro dessa população, que infelizmente a gente tem aí na clínica algumas ideias, mas infelizmente a gente ainda não tem estudo, né? Sim, e eu penso que a gente volta no tema do nosso primeiro encontro, né? Se vocês assistiram, se não, voltem lá, né? O nosso primeiro episódio, que é assim, como estudar, né? Um universo tão multifatorial, tão complexo como é a superdotação hoje vista no mundo, né? Sem um critério quantitativo e mais objetivo que a defina, né?
Então, é importante a gente trazer essa temática de que será que um dia vamos conseguir ter uma definição consensual sobre a superdotação para a partir daí a gente destrinchar isso e falar, ok, superdotação é isso e algumas características são essas e assim por diante. Né? E quais as características então mais marcantes, né, no seu filho, na sua filha, na pessoa que você conhece com superdotação? Eu acho que eles poderiam deixar aqui no comentário para a gente ter uma ideia, né? Sim, boa ideia, Eli. É isso aí. E logo mais voltaremos com o nosso terceiro episódio. Vão acompanhando a gente.